Movido pela insatisfação com o modelo de negócios do qual fazia parte a agência que ele comandava na época, meu convidado de hoje resolveu abrir uma agência independente que hoje é uma das maiores do país. O nome dela é Galeria. Também é o nome do grupo do qual fazem parte, além da agência, outras 9 empresas. Eu sou Isabela Lessa, editora do Meio Mensagem. Você está acompanhando A Ideia, que é o podcast em que converso com personalidades sobre as ideias que movem seus negócios e suas trajetórias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Eduardo Simon, que é CEO e Chairman da Galeria. Seja muito bem-vindo, Edu. Oi, Isa. Obrigado pelo convite. Sempre legal estar junto com você. Vamos lá. Vamos voltar para o já longínquo ano de 2021, quando você resolveu abrir a Galeria. Você acha que os grandes feitos, seja nos negócios, seja na vida, são movidos a partir da insatisfação? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa insatisfação que você sentiu na época que te moveu a abrir a Galeria e também no geral. Eu acho que a palavra mais correta seria inquietude, assim, uma vontade de mudar as coisas que eu não conseguiria mudar no lugar que eu estava, né? Então, a gente, recapitulando a história, eu estava há praticamente 7 anos liderando a DPZ-RT. Eu vinha de uma fusão também, eu tinha vendido junto com meus sócios a Taterca para o grupo Publicis e a gente fundiu a DPZ com a Taterca e criou a DPZ-RT. E nesses 7 anos, a gente construiu uma história de muito sucesso sobre qualquer ponto de vista, assim, indicadores de qualidade, agência do ano, super reconhecida pela sua capacidade criativa. Eu me lembro que quando a gente assumiu esse projeto, a agência tinha muito pouca compra de mídia digital, ela estava muito pouco preparada para a transformação que tinha pela frente. Ao final, a gente era a segunda ou a maior compradora de mídia no Google, como exemplo. A gente ganhou os principais prêmios, conquistou contas incríveis, fez um trabalho muito relevante. E era 52% do resultado da Publicis no Brasil. Então, era a maior agência do ponto de vista de rentabilidade. E a gente vivia um processo com eles de discussão permanente sobre o modelo de negócio, sobre como a gente queria transformar o negócio, investir em empresas de tecnologia, ampliar a oferta. E, obviamente, que como uma multinacional, a Publicis tinha o jeito dela de olhar, as prioridades dela, estava fazendo a sua transformação internacional. Eu compreendo que isso drena esforços, drena atenção. Isso começou a gerar fricção, né? E eu tenho na minha carreira, eu nunca fui executivo de lugar nenhum, eu sempre fui empreendedor desde a faculdade. Então, eu acho que eu trilhei um caminho alternativo sempre, de querer fazer as coisas do jeito que eu acredito. Confesso que pouca paciência para as idiosincrasias de grandes corporações. Então, essa inquietude, ela encontrou eco nos nossos clientes e nos meus sócios, no Rafa Orenha e no Paulo Ira. E o projeto nasceu no Carnaval de 2020, junto com a pandemia. Acho que foram 2 coisas que mudaram muito a minha vida. Eu e o Rafa viajamos e a gente estava na viagem super inquietos com um monte de coisa que a gente estava tendo dificuldade, preocupado com o futuro da indústria, né? Eu tinha uma inquietação muito grande porque eu olhava o ranking das maiores agências, as 10, 20 maiores agências, tinha 1, 2 brasileiras, né? E eu achava isso errado, porque assim, não precisa ser todas brasileiras e nem todas multinacionais. Tem que ter espaços para modelos de negócio diferentes. O Brasil é uma potência em publicidade, em propaganda. Então, não fazia muito sentido isso para mim. E a gente, naquele momento, falou, bom, vamos na contramão, né? Vamos tentar um modelo diferente. E eu acho que sim, assim, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que a gente fez nesse tempo curto de vida, porque são 3 anos, né? A gente ainda seria uma startup num ritmo normal, mas a gente chegou muito rápido entre as maiores do Brasil, com reputação muito boa junto aos clientes. Quando eu olho, a gente foi endereçando várias inquietudes ou várias insatisfações que a gente tinha na indústria, no negócio que a gente liderava, nas conversas que a gente tinha com os clientes, né? Então, a gente foi tentando endereçar cada uma delas e isso deu origem a criar outras empresas, a mexer no modelo de sociedade, a reconhecer as pessoas de uma outra forma, enfim. Uhum. E você hoje comanda também o grupo, a holding, da qual eu falei no começo da conversa, que é a Galeria Holding. Fala um pouco sobre como é que foi a construção, né, a ampliação dos negócios, porque no começo ali vocês abriram a galeria, ficou bastante tempo ali só com a operação, daí depois veio a operação de OH. Isso.
Isso já estava lá desde o começo, essa visão de ampliar e de montar um grupo? Claro. Eu sou bastante metódico, acho que até demais para o nosso mercado. Assim, eu gosto de desenhar os próximos passos, eu fico pensando, né, como é que eu vou... eu jogo um xadrez assim na minha cabeça de como é que eu vou fazer cada movimento. E a gente tinha feito um diagnóstico, especialmente olhando para os nossos clientes ali naquele momento, de que a gente estava vivendo, e isso agora é absoluta verdade, uma convergência entre tecnologia e comunicação. Hoje em dia não adianta a gente fazer nenhum esforço de comunicação, porque ele vai se perder em algum momento, em algum tipo de barreira tecnológica que o teu cliente tenha, ou que a campanha vai enfrentar, ou que a distribuição do cliente tenha, qualquer que seja ela, né? E a gente viveu isso muito com clientes como Itaú, McDonald's, Natura, Vivo, e a gente entendia que ali tinha uma grande oportunidade. Então, a gente nasceu muito com uma ideia de ter uma agência com um papel generalista, de captação de clientes, de construção de comunicação, e criar negócios em torno que ajudassem a gente a ampliar essa oferta. Neste desenho que a gente fez, isso ia vir ao longo do tempo, assim que a gente consolidasse o negócio da galeria. A verdade é que a gente, em 1 ano e meio, fez aquilo que eu achava que a gente ia fazer em 4, 5 anos. Né? A gente chegou a um nível de compra de mídia bastante alto. Com 2 anos de vida, a gente estava comprando 1,5 bi de mídia. Hoje é 1,8 bi, 900. A gente amadureceu bastante as ferramentas que a gente tinha dentro de casa, a cultura de dados. E aí a gente entendeu que estava pronto para começar outros negócios. Né? Então, primeiro foi a Vitrine, que é o negócio de out of home. Ele nasceu, para falar a verdade, acho que a gente não tinha nem 1 ano de vida como um hub interno da galeria. Hoje a galeria é a maior compradora de mídia out of home do Brasil. Acho que a gente tem mais que o dobro do segundo colocado. Mas mais importante que isso, a gente começou a desenvolver plataformas de tecnologia para atender esse mercado, a criar de um jeito diferente. Então, a gente foi a primeira agência a debruçar sobre a legislação da Cidade Limpa, que é a mais restritiva do Brasil, para entender onde a gente poderia se encaixar com projetos especiais, e aí isso acabou transformando o segmento inteiro, porque hoje todo mundo usa esse espaço que a gente conquistou, mas se você for buscar historicamente, falar com os veículos, todos os primeiros projetos foram nossos. Né? A gente que começou a mexer com os relógios, com os pontos de ônibus. Dela surgiu uma empresa focada em inteligência de geolocalização, que chama Fluxo. E aí começou, a gente montou um negócio de UX, aí um negócio de dados e inteligência artificial, uma produtora que a gente entende que existia uma deficiência de olhar para produções para social especialmente. Então, hoje a gente faz produção na agência como no modelo americano. Eu compro o filme das produtoras e monto e finalizo, pego o material bruto, monto e finalizo dentro de casa. Isso dá para a gente uma agilidade e permite a gente desdobrar a campanha em outros tantos formatos. Isso gera uma diferenciação bacana. E o último negócio que a gente abriu foram 2 esse ano, que é a Milá, né, que é uma segunda unidade criativa, olhando para um outro tipo de relação com os clientes. Modelo ágil, baseado numa inteligência artificial que a gente criou, um modelo operacional Gaudi, que é para ajudar a agência a operar os clientes usando inteligência artificial. Para isso, a gente pode ter um modelo de atuação mais ágil, um time bastante sênior. E a gente, que agora a gente acabou de lançar, que é uma empresa focada em social e influencers. A gente tem caching próprio e também trabalha com caching de outros cachings que não estão no nosso portfólio, mas que desenha estratégias de influência para os clientes. E é uma pergunta que eu já te fiz quando você completou 1 ano à frente da galeria para o jornal do Meio Mensagem. Agora, eu volto a te fazer essa pergunta, mas com adendo. Quando você abriu a galeria, você levou as principais contas da DPZIT na época. Isso gerou bastante controvérsia, bastante bafafá, para falar português informal aqui. E daí, depois, meses atrás, vocês pegaram mais uma fatia da Vivo, que estava na VML há muitos anos, e levou os 2 principais nomes que atendiam a conta da Vivo na VML. E isso também gerou aí várias controvérsias a respeito de ética, a respeito do modo com que isso foi feito, né? Como é que você porta diante dessa situação? O que você pode falar sobre isso? Claro, vamos lá. Primeiro, acho que é importante, adoro bafafá, né? Eu queria saber a origem
corrigindo essa palavra que é maravilhosa, né? Mas primeiro é importante entender que a gente tem relações muito longas com os nossos clientes, né? Então o McDonald's está comigo desde a década de 90, a Itaú estava com a DPZ e com o Rafa Urenha num relacionamento bastante profundo há muito tempo. Vivo também é um relacionamento super antigo com o DPZ, com a gente já na DPZ-IT. Então essas relações são bastante sólidas, mas mesmo assim eu sempre trabalhei com a crença, Natura também, desde 2007 com a gente, eu sempre trabalhei muito com a crença de que o cliente está com a gente, ele não é nosso, né? Ele não é das agências, o cliente está com as agências. E para ele continuar, todo ano a gente tem que renovar o nosso compromisso com eles, no sentido de manter as equipes, de manter a qualidade, enfim. No processo da DPZ, são duas histórias com bastante diferentes, as duas que você citou. O processo todo não foi exatamente o que as pessoas compreenderam, né? A primeira negociação que a gente fez com eles foi de compra da participação controladora da DPZ. Eles aceitaram isso. O meu contrato estava vencendo, eu ia embora. Eu disse, olha, a única coisa que me faria ficar é se eu pudesse comprar o controle da DPZ e me gerasse com isso a oportunidade de fazer as coisas do jeito que os meus clientes querem e do jeito que a gente acredita. 8 meses de negociação depois, no meio da pandemia, com tudo aquilo acontecendo, eles recuaram e decidiram não fazer. A gente passou mais alguns meses negociando uma sociedade, uma negociação bastante difícil, e ao final a gente lançou a agência com eles como sócio, eles tinham 10% da sociedade, e a gente comprou de volta depois de um ano, que era o acordo. Depois de um ano eu poderia comprar de volta ou eles aumentarem a participação. E a gente achou que não havia contribuição para o negócio naquele momento e a gente desfez a sociedade. Então foi bastante negociada isso, e a gente os clientes optaram, e a gente foi junto com a Publicis conversar com os clientes para qual negócio eles queriam participar, né? E a gente fez isso de uma forma contratual, tudo bastante claro. No caso da Vivo, eu acho que a história ganhou uma dimensão que ela não tinha, porque virou um monte de rumor, e aí eu entendo que o mercado, obviamente, se alimente, às vezes, também de polêmicas, né? A Vivo saiu da VML, ela tinha 3 agências, ela diminuiu o número de agências para 2 agências. E eu fui procurado por 2 executivos que estavam lá querendo montar um negócio novo. Daí o mercado passou a achar que eles iam trabalhar para a Vivo. Hoje eles não trabalham para a Vivo. A gente tem um outro negócio com eles, com outros clientes, vai muito bem. E a Vivo não veio para a galeria. A Vivo já estava na galeria e ela diminuiu o número de agências porque ela entendeu que estava atuando com 4 agências, uma digital, mais 3 offline, não fazia sentido. Um movimento que, aliás, é bastante comum no mercado, né? Diminuir o número de agências. Então, você vai lembrar na época que eu me manifestei muito pouco em respeito à Vivo. Deixei combinado com eles que esse assunto morresse. Um dia você mesmo me fez uma pergunta numa outra entrevista por uma mensagem, em que eu falei, não, é verdade, a gente contratou os executivos, mas, na verdade, a gente trouxe os executivos como sócio para um outro negócio, né? E daí gerou-se muita especulação, talvez alimentado por pessoas envolvidas, talvez alimentado por quem estava perdendo a conta. Eu sinceramente, eu dei coloquei pouca energia nesse assunto, porque eu estava muito mais focado em proteger a relação com a Vivo e criar um negócio novo, que é a Milá, que a gente lançou meses depois, né, já com 5 marcas, com 5 clientes dentro. Então, eu acho que as discussões que envolvem ética, elas precisam ser compreendidas, porque senão a gente ficar num nível de compreensão superficial é perigoso, né? É óbvio que num mercado em que ainda está 90% na mão de multinacionais, alguém que faz um movimento contrário e que pensa diferente, e que arrisca e que ganha contas na velocidade como a gente ganhou, sempre vai estar sendo, de alguma forma, apontado como alguém que, olha, ele usa recursos. Eu hoje tenho 30 sócios no grupo. São 30 executivos no mercado que estavam dispostos a largar os seus empregos para virarem sócios de algum negócio. Eu acho que isso é muito bom para a indústria, porque cada um desses negócios geram 100, 150 empregos, né? Hoje a gente é um grupo que já bate 600 pessoas. Eu olho para essa situação e olho para o passado, acho que a gente fez muito bem para a indústria, no sentido de inspirar outras pessoas a também abrirem seus negócios e inspirar uma conversa de que é possível fazer boa publicidade, gerar emprego, gerar valor para os seus clientes de modo independente, sem precisar estar numa hold. Eu olho as grandes holdings hoje, elas estão trilhando um caminho difícil.
elas têm as suas dificuldades, as suas dinâmicas. Eu vejo muita fusão de negócios, destruição de marcas consolidadas, marcas que tinham uma história no Brasil e fora do Brasil, e a gente está fazendo um caminho contrário, né? Então, é natural que isso, de alguma forma, vai gerar estranhamento, né? Não somos só nós, né? Eu acho que a Suno está fazendo, a Artiplan está fazendo, a Soco foi vendida, mas estava fazendo, a Gut foi vendida, mas estava fazendo. Então, são todas pessoas que em algum momento se rebelaram contra um modelo que era um modelo de venda. Todos os negócios foram vendidos e só tinha executivo, não tinha mais empreendedor no mercado. Uhum. E quando você faz esses movimentos que causam insatisfação e que você fica tido como quase como uma persona não grata por parte do mercado, como é que você lida com isso ou você toca para frente e nem pensa muito a respeito? Eu não sei se eu sou visto como persona não grata, assim, que talvez não seja tão relevante esses movimentos que a gente fez, mas eu acho que eu estou preocupado em ter relações importantes com os anunciantes, com os clientes. Eu estou muito feliz com a geração, né? A gente já tem uma segunda geração de sócios no grupo que estão ocupando um espaço relevante na indústria, em áreas como dados, como tecnologia, como na criação. Eu acho que eu estou mais olhando para isso e no impacto positivo que a gente pode fazer do que o que alguém que perdeu uma conta para mim ou alguém que está assim, incomodado com a velocidade que as coisas aconteceram fica pensando. De novo, Isa, eu não vou me desviar das polêmicas para fazer aquilo que eu acho certo. Sempre baseado em ética, sempre baseado em uma relação transparente com os clientes. E, de novo, se os clientes estão com a gente há tanto tempo, e eu tenho multinacionais, eu tenho o Itaú, que é o maior banco do Brasil, o Vivo, que é uma multinacional, o McDonald's, que é uma multinacional, empresas nacionais importantes, como Seara, como Balduco, são clientes que entendem, auditam a gente, entendem que a gente tem um conjunto de soluções e tem governança e tem um trabalho importante de olhar para a forma como a gente trata as pessoas. A gente não tem, por exemplo, PJ no nosso time, né? Todas as pessoas são registradas. Então, esse é o tipo de olhar que a gente está tentando dar para o negócio, né? E eu acho que isso é bom para a indústria. E antes da gente falar de outros temas que não o mercado, ganhar escala com uma agência independente é difícil. Está no horizonte vender a Galeria Holding em algum momento? Não. Eu vou dar uma resposta. Eu vou escolher bem as palavras para não soar errado, tá? A gente ficou muito grande, tá? E a gente colocou negócios de tecnologia no nosso ecossistema. Negócios de tecnologia, eles crescem muito rápido e eles são avaliados para venda em múltiplos diferentes dos múltiplos de comunicação. A gente cria um negócio que tem governança, que está super blindado, que está indo para uma fase agora de M&As, de comprar outras empresas, né, que a gente vinha até então abrindo, agora a gente está olhando para negócios que a gente possa se associar, comprar, entrar como sócio. Eu não estou vendo, nesse momento, muita vantagem numa associação com um sócio estratégico, que a gente chama, que são os que atuam na nossa área, ou mesmo com um fundo, né? Eventualmente, a gente pode, num negócio, captar dinheiro para comprar. Isso aí é um caminho que... Mas essa história de vender 100%, eu não vejo muita lógica nesse momento. E não vejo por um motivo muito simples. Quando eu olho para o histórico, o negócio de serviço ele depende muito da presença de uma cultura forte. E eu teria que escolher alguém que respeite o asset que está comprando e diga, não, essa cultura eu quero manter. Eu até agora não vi isso acontecer nos grandes movimentos, né? Existem movimentos novos, como eu citei, da Gut, da Soco, que a gente ainda está estudando e entendendo o impacto, mas na história, o que eu vi foi agências fortes que perderam personalidade, com exceção da UMAP, da África, que eu acho que mantiveram uma cultura muito forte e não por acaso são agências que performam muito bem, mas quase que todas as outras, na sua totalidade, foram perdendo um pouco a característica e ficaram todas elas muito iguais, a ponto de os grupos começarem a fundir ou criar conceitos de Power of One, que é colocar todas elas sobre uma mesma administração. E aí eu acho que a gente começa a comoditizar o serviço que a gente está prestando, né? E eu acho que por mais que tecnologia, dados, inteligência artificial acelere
as transações que a gente faz com os nossos clientes, no final do dia, tem um pedaço da história que ela tem muito a ver com o jeito que a gente pensa, com o jeito que a gente se apresenta, com o jeito que a gente trabalha, com as pessoas que estão lá, né? Eu tentei criar um lugar junto com meus sócios na galeria que, quando a porta do elevador abre, você entende lá. Você entende o craft, a nossa preocupação com detalhe, se a gente é caro, se a gente é barato, se a gente é... Tudo isso são valores que a gente tenta transmitir nos negócios. Eu não quero que vire um genérico, né? Que a galeria vire um genérico. E falando um pouco da sua trajetória, Edu, porque tem alguns CEOs, alguns executivos de empresas que ficam o tempo todo falando sobre si. Você é um pouco mais discreto. Fala um pouco sobre de onde que você veio, como que você cresceu, como que você chegou até a publicidade. Claro. Eu sou um pouco mais... Eu sou do trabalho, menos do LinkedIn, mas não tenho nada contra. Eu acho que é uma ferramenta importante. Inclusive, a gente ajuda alguns dos nossos clientes a construir um pouco da imagem corporativa das empresas através da presença pública do CEO. A gente criou a galeria com um nome que tem a ver com coletivo, né? Então, eu quis que aparecesse um conjunto de pessoas, né? Quando a gente tinha 1 ano, a gente ganhou o Caboré. E na hora de subir, eu peguei o Pedro Cruz, que era meu sócio na época, e falei, você que vai falar. Ele, não, travou. Eu falei, não, eu não quero eu falar, porque esse não é o projeto do Edu Simon, do Rafa Urenha, do Paulo Willian, é um projeto de vários sócios. Bom, eu comecei a trabalhar com publicidade antes de entrar na faculdade. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, e eu achava que eu ia ser arquiteto ou publicitário, né? E acabei prestando as 2 faculdades e entrei na publicidade. Por que você saiu de casa com 16 anos? Porque minha família foi embora para o interior de São Paulo e eu estava terminando, 16 para 17 anos, terminando o colegial. E eu não queria ir embora. Então, eu tive que sair de casa. Meu pai não gostou nem um pouco disso. Falou, então, você vai ter que se virar sozinho, pagar sua faculdade sozinho e... Ok. Então, isso me empurrou para o mercado de trabalho muito cedo. Mas né? sua família é de São Paulo? Minha família é de São Paulo. Me empurrou muito cedo para o mercado de trabalho e me ajudou também, eu acho que a amadurecer muito rápido. Assim. Eu fiz faculdade de publicidade, depois eu fiz administração de empresa. Então, isso já me deu um perfil um pouco mais de gestor, assim, de negócio. Me dá uma facilidade de lidar com o número, de entender o negócio dos clientes. E quando eu estava na faculdade de publicidade e propaganda, um professor meu falou, não, olha, eu conheço uma pessoa que vai adorar você, você tem que falar com ela e trabalhar com ela. Era a Ana, da DM9, a Ana Serra. E eu fui conversar com ela e realmente a gente se deu super bem. Aliás, a gente é amigo hoje e ela adora essa história quando eu conto, porque foi muito engraçado. E ela falou, olha, adorei você, e eu tenho aqui um programa de estágio e eu queria que você viesse trabalhar com a gente na DM9. E era a agência do ano, de Cannes, eu estou falando isso de, sei lá, 90 e alguma coisa, no começo da faculdade, 94 talvez. E o programa de estágio era não remunerado naquela época, tinha uma ajuda de custo, né? E eu não podia, eu tinha que pagar a faculdade. Então, naquele momento, eu percebi que eu nunca ia entrar no mercado de trabalho pelo caminho normal. E isso foi muito marcante para mim, porque a partir dali eu montei uma empresa, uma agência que fazia tudo aquilo que as agências de publicidade não queriam fazer na época. Isso era, as agências não queriam fazer muita coisa na época, porque faziam campanha só, né? Então, eu fazia material de ponto de venda, campanhas de endomarketing, promoções. E meu segundo cliente foi o McDonald's. Meu segundo cliente, que está comigo até hoje, né? Então, você vê como a história da gente ela vai sendo moldada, às vezes, por tropeços e desvio do caminho tradicional, né? Eu me lembro que eu saí do predinho da DM9, que ficava na Vila Olímpia, e peguei um táxi arrasado, porque eu falei, acho que eu nunca vou trabalhar em publicidade, eu devia ter feito arquitetura, e no final acabou me empurrando para ser empreendedor. Essa agência foi comprada pela Taterca, eu virei sócio da Taterca alguns poucos anos depois, e lá fiquei minha carreira inteira, e construí uma história sempre como dono, como sócio, podendo fazer as coisas do jeito que eu acreditava, do jeito que eu sempre cercado de pessoas muito brilhantes, porque o Dodi Taterca, que era meu sócio, foi meu professor na publicidade, um cara também rebelde, que pensa as coisas de uma maneira diferente. Depois tive a oportunidade de fazer a fusão com a DPZ, trabalhar com o Roberto do Alibe por perto. Foi muito bacana essa construção. Então, assim, a minha história ela sempre foi construída num caminho alternativo. Assim, eu nunca tive uma carreira como executivo, onde eu fui subindo. Eu sempre fui muito exposto a gerir o negócio, a entender as dificuldades financeiras, e é onde eu fico mais confortável.
né? Quando eu me vi como parte de um grupo internacional, eu me perdia muito no jeito de tomar decisão, na demora. Às vezes eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que pedir, demorava, e era a coisa certa, mas eu não podia fazer, porque senão outra agência ia achar ruim. E eu sempre achava isso tudo muito sofrido, assim. E hoje eu me sinto muito em casa. Quando eu tenho que tomar uma decisão, conversando com o cliente, a gente toma e o que eu falar vale mais do que qualquer contrato. É onde eu gostaria de estar e é onde eu estou. Uhum. Por que você decidiu, no fim, você lembra disso, desse momento, que você decidiu por publicidade e não por arquitetura? Olha, eu sempre fui um bom negociador. Assim, eu sempre, desde a escola, quando tinha alguma confusão, eu que ia falar com os professores. Então, eu achava que trabalhar com comunicação fazia muito sentido. E eu via publicidade, via as coisas na década de 90, no começo dos anos 90. A gente estava vivendo os anos incríveis da publicidade brasileira ali, né? Eu ficava muito encantado com aquilo, né? E por outro lado, eu sempre gostei de arquitetura. Hoje eu tenho uma coleção de livros de arquitetura, sei lá, mais de 300 livros, porque eu sou um arquiteto frustrado. Realizo o meu sonho de arquitetura quando eu tenho que fazer um escritório novo, uma casa nova. Mas ali, quando eu tinha 16, 17 anos, eu arrumei um emprego numa agência de propaganda onde eu fazia de tudo, né? Você acaba garoto ainda, então tudo que você imaginar, comprar material, ir num cliente, entregar alguma coisa. E era bem a transição do estúdio com o diretor de arte, o Pestap Man, para os primeiros computadores. A agência tinha um computador no Macintosh, grande e tal. E eu me encantei com aquele Macintosh, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Esse mundo de possibilidades por trás de um computador, de você transformar uma ideia. E quando eu montei a minha primeira agência, 2 anos depois, um negócio pequenininho, você faz tudo. Então, era criativo, era atendimento, era planejador. A gente acaba fazendo de tudo, porque o negócio é pequeno. E isso acabou me dando um prazer de execução muito grande, porque você põe a mão na massa, você realiza, né? Um negócio que me toca até hoje na nossa profissão a gente entra no final de um processo, né? Às vezes o cliente vai criar um produto, ele vai lançar daqui 3 anos, 2 anos. E a gente entra no ciclo final do processo, onde a gente dá vida para aquele projeto, né? A gente vai... A primeira fotografia, o design da embalagem, a ideia de como ele vai ser lançado, os resultados que a gente vai colher, né? Esse ciclo mais curto de realização mesmo, né? Dá um prazer para quem está tocando isso muito grande. E eu acho que isso que me empurrou para o lado da publicidade. Quando eu tive esse primeiro contato ainda, numa agência que era praticamente um estúdio de 10 pessoas, eu me encantei e falei, é aqui que eu quero ficar. E você fez publicidade e depois administração? Foi ao mesmo tempo? Fiz depois, logo depois. Assim, foi muito importante para mim, porque aí sim, isso é uma crítica que eu sempre fiz à indústria, eu acho que poucas agências são tocadas como um negócio, né? Eu acho que a gente está numa profissão onde tudo que a gente faz as pessoas comentam, conversam. Às vezes a gente faz uma campanha do Hamilton para o Itaú, ou transforma o McDonald's em Mac, ou faz uma campanha incrível para a Natura, para Vivo, e as pessoas falam com você no elevador, né? Nossa, você que fez essa campanha, então. E é muito fácil a gente deixar o negócio ser conduzido pelo ego, tomar decisões, né? Pelo ego. E eu acho que isso é um negócio, que quanto melhor for administrado, mais saudável ele vai ficar, melhor você vai poder contratar, melhor você vai poder cuidar das pessoas, dos clientes. Então, eu sempre olhei muito... Sou uma pessoa que começa qualquer discussão de negócio por um PNL. Eu quero saber se o negócio vai dar resultado, se ele é viável, né? Se ele como é que a gente vai achar uma proposta de valor. Eu tenho um pensamento cartesiano muito pela faculdade, assim. E eu fiz ela já depois de formado, depois de alguns anos de formado. E foi engraçado, porque eu convivia com jovens, com uma garotada, e eu via a diferença de formação de exatas e de humanas. Então, isso também foi muito marcante para mim. Assim. Eu falei, putz, eu acho que esse encontro é uma coisa que falta um pouco na publicidade, né? E não por acaso, nisso eu acho que as multinacionais fazem muito bem, elas têm um olhar muito financeiro para o negócio, né? Então, a gente tentou, na galeria, nesse meu último momento agora, justamente trazer uma disciplina financeira para o negócio. A gente é bem disciplinado financeiramente nas negociações, nas propostas, e dar um tratamento para a criatividade que não é pelo ego, sim pela eficiência que ela gera para os clientes, ou como isso constrói resultado, né? Eu estava essa semana na convenção do McDonald's, vendo os resultados de marca. Quando você olha lá o valor que você está criando para uma marca, que hoje
tem mais do que o dobro da preferência da segunda marca, que tem 3 vezes a participação no mercado e que em algum momento já teve ali uma situação bem diferente, você vê a potência do que a gente faz e você tem um pensamento lógico por trás disso, fica mais fácil da gente, inclusive, precificar o trabalho, da gente acertar na equipe que a gente vai colocar para os clientes, né? Quando você tem essa atribuição clara do que você faz, o resultado que você gera. Então, esse tratamento a gente tenta dar para o negócio e eu acho que isso é algo que a publicidade sempre deveria fazer, sabe? Se colocar como uma proposta de valor clara, cobrar direito, ser bastante transparente na relação com os clientes. A gente sempre trabalha com planilha aberta. Esse tratamento de negócio, de governança, é um negócio que a gente acredita muito na galeria. Mas você acha que esse problema na administração de agências é mais no mercado brasileiro ou em geral? Não, eu acho que é uma característica da indústria, de modo geral. Eu me lembro, eu vivi muito essa transição das agências de dono para as agências compradas pelo multinacional. E eu achei tudo muito emocional, sabe? Os grupos compravam um monte de agência e depois não sabiam o que fazer com elas, né? E aí funde, fecha. Isso é um sinal para mim de decisões que são tomadas de forma, às vezes, emocional ou por concorrência, enfim. Então, eu acho que é uma característica da indústria, né? Quando eu olho o valor das ações dos negócios de publicidade, tirando 1 ou 2 grupos, eles estão todos sofrendo um pouco pela forma como eles são administrados. Eu acho que isso é uma característica em comum do mercado brasileiro com os mercados lá fora. E crescendo, né, quando você começou a estudar, você se inspirava em quem? No mundo dos negócios, ou em geral? Alguém na publicidade, alguém na arquitetura? Se você via essa certa deficiência, né, no modo como os negócios eram geridos, quem que foi o seu norte? Olha, na publicidade, muita gente me inspirou, muita gente com quem eu depois tive contato. Afonso Serra, pelo jeito que ele lidava com os clientes, eu fui ter contato no final da vida dele, eu achava ele encantador no jeito de lidar com os clientes, entender as dinâmicas do que os clientes precisavam. O Zé Madeira e o Marcelo, pela combinação de lado direito, lado esquerdo do cérebro, sabe? Um cara mais racional, super cara de negócios, e um cara mais criativo, mas ao mesmo tempo que sabia impor o seu valor para a indústria e não deixava os clientes, né? E eu fui aprendendo a olhar, assim, eu sou muito observador, você falou que eu sou mais low profile, mas talvez porque eu gosto mais de observar do que ficar escrevendo sobre o meu negócio, sobre mim no LinkedIn. E eu sempre fico tentando ler essas entrelinhas, né, esses movimentos e aprender. Então, essa geração, especialmente, que, vamos dizer assim, é a segunda geração de empreendedores, eu sempre admirei muito, né? O Nizam pelo ímpeto dele, pela coragem dele. E aí eu fui tirando características para me inspirar. Eu acho que a gente, quando vai formando a nossa personalidade, profissional, ela vem muito de observação, né? Então, assim, eu olhava o jeito do Nizam de fazer negócio, o jeito do meu sócio Dodi de ser sério, com qualidade, não abrir mão de qualidade, o jeito do Marcelo e do Zé de tocarem um negócio bem administrado, bem criativo. Por exemplo, o Fabinho, que era uma coisa que eu observava nele, o Fábio da FNASCA, porque mesmo já sendo o cara do mercado, ele não deixava de participar de uma reunião de pré-produção, porque ele entendia que estava ali o segredo do negócio dele. Esse jeito, esses toques que cada um dava, eu fui tentando pegar e transformar minha personalidade numa soma disso tudo, aprender sempre com essas pessoas. Eu tiro lição de como gerir negócio dos lugares mais improváveis, às vezes de livros, às vezes de filmes, às vezes de série. Às vezes eu vou assistir Poderoso Chefão pelo jeito que ele lida com negociação. Eu paro e assisto uma cena que ele está negociando 2, 3 vezes e falo, nossa, Mad Men, eu assisti tantas vezes pelo jeito como eles acompanharam a transformação da sociedade. Para mim, aquela série tem pouco a ver com propaganda e muito mais a ver com a transformação da sociedade americana ao longo do tempo, como isso foi moldando a presença das mulheres nos escritórios, né? A revolução da tecnologia. Então, para mim, belíssima série. Quem não assistiu, quem é estudante, tem que vale um MBA ali de publicidade. E, inclusive, quem não se identifica com o universo da publicidade, porque é muito mais que isso, como você falou. É muito mais que isso. Apesar de que quem trabalha com publicidade se encanta com o jeito como ele vende ideia. Eu me lembro que
justamente ali a gente estava formatando a ideia de uma agência e tinha um momento ali que eles também estavam saindo de uma sociedade com um grupo internacional para montar a agência deles e tudo aquilo pareceu refletido na minha vida depois quando a gente fez, as mesmas sensações, o mesmo medo, né? Eu me lembro quando a gente estava criando a galeria, a gente viveu esse período de incubação na pandemia, né? E eu pegava o carro às vezes para encontrar com o Rafa, o William, para a gente fazer uma reunião, discutir os próximos passos, e eu passava por aquele monte de lojas fechadas, empresas fechadas, e eu falava, quando tudo isso aqui abrir, eles vão precisar de comunicação para voltar aos negócios, e a gente vai estar criando um negócio novo, né? Então, às vezes, a gente vai buscar inspiração nisso. Aquele momento todo que a gente viu, aquela loucura, né? Acho que quem viveu esse momento aprendeu muito, né? Março a agosto de 2020, eu era presidente de uma agência que tinha os maiores anunciantes do Brasil. Era a terceira maior agência do Brasil de compra de mídia. Quando meu telefone tocava, era algum cliente querendo cancelar, negocia com um parceiro de mídia, com a Globo, com o Google, para cancelar tudo. Porque eu preciso de dinheiro, preciso de caixa. E viver aquilo foi um MBA de negociação, de gestão de pessoas, manter o time unido, né? E a gente fez isso gerindo um negócio novo. Então, impactou muito, né? Tanto que, sei lá, eu olho para a DPZ, para a galeria hoje, eu vejo várias coisas que eu aprendi naquele momento na DPZ, várias coisas que eu aprendi. O programa de estágio da galeria hoje, ele é remunerado, tem todos os benefícios, tem plano de participação no resultado. Porque lá, quando eu fui no programa de estágio, lá no começo da minha carreira, e eu não pude aceitar, eu olho para mim hoje e falo, nossa, perdi eu, mas perdeu a agência, né? Porque ela perdeu a chance de trabalhar comigo também, né? E eu acho que eu não quero perder talentos, né? Então, deixa eu remunerar, dar condições para as pessoas começarem comigo, né? Os melhores talentos começarem comigo. E empreender é tomar uma série de decisões e imagino que você tenha tido algumas... ideias equivocadas nesse começo. Qual que você pontuaria que foi a pior ideia que você já teve em termos de negócios? Olha, eu acho que... eu me lembro, a gente estava fazendo algumas reuniões com alguns futuros sócios da agência, gente que não estava com a gente que estava com a gente, o Pedro Cruz, que a gente tinha saído do mercado, eu trouxe de volta. E eu botei todos eles numa sala um dia e a gente começou a reunião e eles começaram a fazer um monte de pergunta para mim. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que a gente vai fazer tal coisa? E eu esperei um pouco, porque eu vi que estava todo mundo emocionado, preocupado, e eu não tinha resposta para as coisas. Eu falei para eles, olha, empreender é pular de um avião e ir construindo o paraquedas enquanto você está em queda livre. Eu não tenho resposta para tudo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente poderia ter feito diferente naquele momento ter enxergado melhor o impacto da inteligência artificial, que aconteceria 2 anos depois, né? Eu teria feito algumas decisões de investimento, talvez um pouco diferente. Talvez eu tivesse gastado um pouco mais de energia fora do Brasil para trazer isso já no coração do negócio. Corrigir depois foi caro, foi dolorido, né? Então, hoje, qualquer coisa que a gente faça na agência hoje, seja um processo financeiro, seja um processo de mídia, seja um processo de criação, seja uma produção de uma foto, ele tem inteligência artificial envolvida. Só que a gente foi ter que desenvolver correndo algumas ferramentas e comprar outras prontas, já caras, né? Se eu tivesse lá atrás, porque veja, eu estava criando um negócio novo no nascimento de uma revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Algumas indústrias vão ser muito impactadas. Eu não sei dizer qual que vai ser mais ou menos. Eu sei que a nossa, o impacto é avassalador, né? Menos sobre a ótica de tirar empregos das pessoas, não é isso, mas muito na forma de trabalhar. Um criativo daqui 2 anos vai trabalhar de um jeito totalmente diferente que ele trabalha hoje, que já é totalmente diferente do jeito que ele trabalhava há 2 anos atrás. Hoje, com a mais simples das ferramentas, assim, o Cloud, que está aqui grudado no meu celular, assim, a gente consegue ter um nível de profundidade pós-reunião que é impossível de ter, né, sem o uso dessa ferramenta. Ela me organiza o pensamento, faz um mapa mental, 30 segundos depois de terminar a reunião. Então, isso impacta muito o processo, né, na forma como a gente toca o negócio. Então, hoje, eu queria ter tido essa visão que eu não tive, demorei para ter, normal, fui ter clareza no FX, FW, para falar a verdade, de 2 ou 3 anos atrás.
quando eu falei, cara, isso aqui é realmente, se acontecer metade do que as pessoas estão discutindo, isso aqui vai mudar a nossa indústria. E aí corrigir foi doloroso, porque você tinha gente com um perfil não adequado, tinha apostas que a gente tinha feito em negócios, decisões que a gente talvez não tivesse feito. Eu acho que o negócio de mídia é um negócio que vai ser profundamente impactado, né? Hoje a gente tem ferramenta de MMM, né, que é Marketing Mix Modeling, que modela o resultado que a gente vai ter com uma campanha inteirinho baseado em inteligência artificial, construído por nós, que ajuda na tomada de decisão dos clientes de quanto investir. Isso permite a gente, inclusive, às vezes brigar por mais investimento, mas mais importante que isso, torna o processo muito mais assertivo, mais rápido, com menos trabalho repetitivo humano. Então, talvez eu tivesse feito uma agência diferente naquele momento. Você se descreveu como uma pessoa excessivamente metódica. Você sempre foi assim? E por que é importante essa característica no seu dia a dia? Eu sempre fui muito inquieto e metódico, que talvez seja a combinação mais chata que tem em duas pessoas. Porque um metódico que não quer mudar nada é uma pessoa. O metódico que quer o tempo todo mudar tudo é outra pessoa, né? Eu sou essa pessoa e eu não me lembro de ser uma pessoa diferente, né? Eu, em algum momento da minha vida, achava que eu tinha toque, porque eu ficava checando as coisas que eu tinha feito, garoto ainda, né? Na faculdade, isso assim. Então, eu não sei de onde vem essa característica. Eu sou uma pessoa hiperativa, eu acordo 5 horas da manhã, não acho isso bonito, não recomendo para ninguém, mas é o que eu faço. E hoje eu acho que está mais fácil por causa de algumas ferramentas que a gente tem, como o próprio Plaudio que eu te falei, mas eu sempre achei que informação ela liberta a gente, né? E você processar a informação de um jeito organizado é um jeito de você ter mais poder no sentido de melhor negociação, de ter ideias melhores, de trabalhar melhor com as áreas do teu negócio. Então, eu sempre fui muito chato com esse tipo de coisa, assim, como é que eu tenho as pessoas certas no lugar certo. Quando eu montei a galeria, quando eu montei a DPZ, quando eu montei a Taterca, ter sócios que fossem os melhores no que faziam. Então, óbvio que aqui eu tenho mais poder, porque é um negócio 100% independente, na DPZ não era, mas eu fui trazendo pessoas que eu entendia que essa pessoa é fora da curva. E eu fazia isso com metodologia, eu ficava olhando, conversando. Então, eu tenho um hábito, por exemplo, de almoçar quase que os 5 dias da semana com pessoas que não obrigatoriamente têm uma lógica muito próxima do meu negócio. Então, eu vou almoçar com alguém de veículo, alguém de um negócio que não é exatamente de publicidade, mas que eu consigo tirar uma informação. Com isso, eu acho pessoas para trazer para a minha sociedade. Foi assim que o Paulo Ilha, eu descobri ele na África, ele era um 3º nível na África de mídia, eu trouxe, virou meu sócio, hoje é talvez o melhor mídia do mercado, super reputado. Foi por observação, por conversar com as pessoas certas, a mesma coisa com a minha sócia no planejamento, que é a Carol, com a Ana no atendimento, sempre com um jeito de olhar que é assim, ok, como é que eu vou descobrir quem é a melhor pessoa disponível de dados? Vou conversando, vou cercando, chega uma hora que você chega num nome que 4 pessoas te indicam. Né? Então, esse jeito de pensar organizadinho, eu acho que fez muita diferença na minha vida. Em casa não é a coisa mais fácil do mundo. Eu sou casado, tenho 3 filhas mulheres. A mais velha é bastante parecida comigo, já está na publicidade. Infelizmente, optou pelo mesmo caminho do pai, eu não queria, mas ela optou, está indo muito bem, estudou cinema. As pequenas, elas sofrem um pouco com isso, porque eu quero que elas façam tudo de um jeito organizado. Uma é bem organizadinha, a outra não é tanto, e a gente vai se adaptando aí. Mas tem momentos em que você dá uma despirocada, uma desorganizada? Não, tem que dar, né? Tem que dar. Eu procuro na arte, na literatura, no cinema, eu gosto muito disso tudo. Abrir um pouco a minha cabeça, né, para não ficar chata a vida e não ficar só de organização. Então, consumo muito isso, faço muita viagem para isso. Eu gosto de viajar longe para assistir um show, porque aí eu misturo o lugar que eu nunca fui com um show do LCD que eu quero assistir no Canadá, sei lá. E aí eu faço esse tipo de viagem, que é uma chance de você quebrar também a sua organização excessiva, né? Deixa eu ir para um lugar que eu não conheço, que eu nunca fui, assistir um show, ou ir num restaurante, fazer alguma coisa diferente, enfim. Tudo isso me ajuda um pouco a quebrar um pouco. E a inquietude ajuda também, né, Isa? Porque quando eu estava lá, pensa bem, eu era sócio da DPZ,
A Publicis não queria que eu saísse de jeito nenhum. A agência estava no auge da sua reputação, a agência do ano no Caboré, tudo certo. Não, para tudo, vamos fazer tudo de novo, de um jeito totalmente diferente. Essa transição, ela não é organizada, ela é uma transição caótica, né? Pôr ela no trilho é que é a minha praia, que é o que eu gosto, né? Mas, assim, o começo a gente começou com 150 pessoas, com 4 contas enormes, não tinha escritório, eu aluguei o escritório, eu tinha que fazer reforma, não tinha computador porque a gente estava no meio da pandemia, então, os 150 computadores eu tive que alugar, enquanto eu esperava chegar os computadores, criando sistema, criando jeito de trabalhar, aprendendo como lidar com a gestão financeira de um negócio absolutamente independente. Tudo isso é muito novo, isso gera caos, gera bagunça, né? Então, eu acho que essa combinação, para desespero da minha mulher e das minhas filhas, ela é difícil de lidar, mas, para mim, ela me ajuda, assim, ela me acalma um pouquinho. Eu quando vejo as coisas organizadas, eu fico mais... Acho que talvez por isso que eu gosto tanto de arquitetura. Que, para mim, a arquitetura é colocar ordem e arte no caos, né? Você vai numa obra... É um caos, e de repente vira uma coisa, né? Eu gosto do brutalismo brasileiro, do modernismo brasileiro, tudo reto, lindo, organizado, né? Eu acho que é por isso que eu me apaixonei por arquitetura e talvez tivesse sido uma profissão que eu também tivesse tido sucesso. Assim. Já assistiu o Brutalista? Já assisti, maravilhoso, né? Muito Mas é um bom. pouco, o Brutalista, por exemplo, é um filme que me pegou muito, muito porque ele enxergava coisa que ninguém estava enxergando. Eu acho que essa é uma capacidade, sem falsa modéstia, que eu desenvolvi. Assim, eu consigo... por observação, por uma cabeça organizada e por não ter medo de rasgar tudo e começar de novo, enxergo as coisas de um ângulo que talvez pouca gente esteja enxergando. E o Brutalista é muito sobre isso, né? Era um cara maluco que tinha um jeito de olhar para as coisas, né? O filme me pegou naquela cena da biblioteca, né? Aquela organização, aquele craft de fazer aquela biblioteca. Aquilo, para mim, é o que deveria ser a nossa profissão. Como é que a gente dá ordem para o caos, né? E você falou sobre informação ser poder e que a inteligência artificial está liberando mais esse acesso à informação. No dia a dia, no seu dia a dia como profissional, a AI já tem desempenhado uma diferença para os negócios, para o seu modo de tomar decisão? Como é que se insere no seu dia a dia? Não, desde a coisa mais simples, qualquer coisa que quando você aprende a lidar com conceito do prompt, né, que é dar o máximo de informação possível, e ele tem a ver com pensamento lógico também, porque o melhor prompt é sempre um prompt escrito de uma forma lógica. Me lembro que quando eu fui fazer faculdade de administração, tinha uma prova de lógica, e foi onde eu descobri paixão por isso. Aí passei a ler bastante sobre pensamento, raciocínio lógico. Quando você faz um prompt bem feito, ele te ajuda muito no teu dia a dia, no ChatGPT, qualquer que seja a ferramenta que você está usando. Hoje tem 3 ou 4 boas. Eu ainda estou no ChatGPT porque eu me acostumei com ele. E eu fui criando, não sei se você já fez isso, você vai ensinando ele sobre quem é você, sobre a galeria, sobre os teus clientes. Eu peço um relatório, eu programei ele para me fazer um relatório diário sobre negócios e publicidade 2 vezes ao dia. Eu vou treinando ele, então ele é quase como um assistente pessoal muito presente na minha vida. Então eu uso ele muito dessa forma, com bastante cuidado, porque às vezes ele me dá umas informações erradas, aí você checa e você vai ajudando ele a ficar melhor. Eu uso muito o Cloud, que está aqui comigo, porque com isso eu consigo gravar as reuniões e já sair com um plano claro do que tem que fazer, das conversas mais informais que têm alguma relevância para o negócio, entrevista de pessoas, até uma reunião com um cliente importante, uma palestra. Eu uso bastante IA geradora de imagem para as minhas apresentações. Hoje eu tenho o hábito de fazer uma apresentação inteira só de imagens, porque eu acho que a ilustração serve muito para ilustrar aquilo que a gente quer falar, especialmente quando eu faço palestra, e gosto muito de surpreender as pessoas de que tudo aquilo é feito com IA, especialmente estudantes. Eu adoro fazer palestra em universidade, e eu sempre faço desse jeito, só no final que eu conto que tudo que eles viram é IA, que é um jeito de estimulá-los a abrir a cabeça deles para isso, né? E o que eu acabo percebendo é que a inteligência artificial ela é e será melhor usada por quem tem repertório. E isso eu acho que é o grande negócio dessa tecnologia. Se você não sabe pedir, se você não tem referência, né? A gente tem um profissional na agência que vai fazer um pedido de uma foto, ele fala que lente que ele quer
que estilo de fotografia, baseado em que fotógrafo, que ângulo que ele quer. Se você não pedir nada disso, vai vir qualquer coisa, né? Por isso eu acho que ele está ajudando a gente a sofisticar um pouco as pessoas, né? Na origem da propaganda, se a gente pegasse o Washington, toda a geração de criativos da DPZ, eram pessoas que não eram publicitárias. Eles vinham de outras histórias antes, que, né, tinha jornalista, tinha pintor, e usavam esses talentos e esse repertório para fazer a publicidade um negócio interessante. Conforme a publicidade foi se massificando, nós, como publicitários, passamos a beber da publicidade. Então, a referência é sempre a publicidade, nunca é o cinema, música e tudo mais. E agora eu acho que a gente tem uma chance de ampliar o repertório para saber usar uma ferramenta, porque ela é uma ferramenta, ela não vai substituir o criativo. Ela sempre vai ter um pensamento baseado em referências que ela vai buscar. Então, eu tenho percebido que os melhores profissionais que lidam com inteligência artificial são aqueles que sabem melhor pedir. E para pedir, eles têm que ter um repertório. Então, a gente tem conversado muito com o time sobre, gente, como é que a gente pode estimular vocês a assistirem mais cinema, a terem referências fotográficas, a pensarem de uma forma mais ampla para poderem usar melhor a ferramenta. Porque senão a gente vai esbarrar numa ferramenta que tem muito poder de execução, mas que tem limitações porque quem está operando não tem repertório para isso. Né? E aí a publicidade tem esse histórico de ficar muito autorreferenciada. Autorreferenciada. E falando um pouco sobre você de novo, que eu acho que tem a ver com a sua característica de ser metódico, você é maratonista, isso requer uma dose de disciplina. Conta como que isso entrou na sua vida? Olha, Isa, entrou depois de velho, um pouco antes da pandemia, e eu achei que valeria a pena começar a correr. E aí, corre 5, corre 10. Eu botei uma meta para mim de fazer uma maratona com 1 ano de corredor. E aí eu fui treinar para fazer a maratona e você descobre que a maratona não é sobre 32 quilômetros que você vai correr no dia da prova. É sobre os, 500 quilômetros que você corre ao longo do ano que você faz a preparação. E aí é alimentação, preparação, né, o horário do treino, tem todo... Para quem gosta de método, é o esporte mais legal, porque você tem que ter método, senão você se perde completamente. Tem planilha, tem o dia que você faz isso, o dia que você faz aquilo, o dia que você recupera, a massagem que você tem que fazer. Tudo isso é muito encantador. Hoje eu estou com 50 anos, então eu diminui um pouco o ritmo. Eu quero fazer mais 2 maratonas, mas eu hoje estou muito mais encantado pela viagem que vem junto com a maratona. Então, quero fazer a minha próxima maratona, eu quero fazer em Berlim. É incrível, você vai para Berlim, vive aquilo lá. Né? Então, não é uma desculpa para colocar junto uma viagem, conhecer o país, conhecer a culinária, mas a gente sofre, é um processo dolorido, porque chega no final do treinamento, você está correndo 28 quilômetros, 30 quilômetros, você acorda às 5 da manhã, às 9, tua família está tomando café, da manhã você está chegando quebrado de 30 quilômetros de corrida. Mas eu pessoalmente, acho o esporte algo fundamental para qualquer pessoa, especialmente um esporte individual, em que você tem que se forçar os teus limites e encontrar espaço onde você acha que não tem, quando você já não aguenta mais. Isso te gera uma capacidade de resiliência que é fundamental na carreira, em especial para empreendedores. Acho fundamental. Assim. Você falou da sua idade, mas o Drauzio Varela corria, acho que até recentemente, né? Não, sim, mas é porque eu tenho uma filha de 5, de 6 e uma filha de 8. Além da mais velha, que já é adulta. Eu quero estar bem na adolescência delas. E a maratona, ela te traz lesão, ela te traz alguns probleminhas. Então, com o tempo, você vai diminuindo um pouco o ímpeto competitivo, quero baixar o tempo, a próxima eu quero fazer abaixo de tanto tempo. E você começa a falar, ok, vou fazer mais por diversão, vou fazer... Esse ano não dá porque eu tenho compromissos demais, vou fazer no ano que vem. Você tenta encaixar um pouco no teu estilo de vida normal, isso, né? E a maratona é um longo período que você fica ali consigo e com seus pensamentos. Qual que foi... Tem algum caos, alguma história, assim, algum momento que é muito marcante? Tem, assim, o próprio nascimento da galeria, eu e o Rafa, a gente foi para o Uruguai no carnaval e eu estava treinando e
Eu saía para correr, e aí eu tinha umas ideias, aí eu voltava, chamava ele não corre, ele ia andar comigo, né? E um dia eu saí para correr de manhã, e aí no meio da corrida eu falei, não, eu não aguento mais, eu preciso montar um negócio. Aí eu voltei para casa que a gente tinha alugado e peguei o Rafa sozinho, eu falei, vamos andar. Aí eu levei ele para andar, e a conversa foi quando a gente viu, a gente tinha andado 12 quilômetros, e eu já tinha corrido, sei lá, uns 10 de manhã, e o Rafa estava morrendo, porque é muito longo o caminho, tinha que voltar 12 quilômetros. Eu falei, bom, Rafa, a gente tem mais 12 quilômetros para pensar no nome, pensar... Então, ela nasceu muito dessa situação que você está correta, assim, acho que você corre também, né? Corro. Correr é um momento de reflexão, porque não adianta, você põe música, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mesmo com a música, não sei você, às vezes eu ponho podcast, ponho música, a hora que eu vejo eu já perdi 30 minutos, eu gosto de ouvir livro, audiolivro, quando eu estou correndo. Só que o teu pensamento vai tomando conta, parece que o som abaixa e sobe o ruído do pensamento, e aí é um bom exercício, porque eu acho que todo mundo tem medo das coisas, né? Então, óbvio que nesse processo, nessa jornada, quando eu olho para minha folha de pagamento todo mês, 500 pessoas lá, 500 famílias, dá medo, né? Dá medo de você perder um cliente, dá medo de você entrar numa concorrência e não ser exatamente uma concorrência ética, dá medo do que as pessoas vão falar de você como líder, tudo dá medo. Só que quando você corre longos períodos, você começa a administrar melhor a tua relação com o teu ego, a tua relação com os teus pensamentos negativos, e você começa a colocar as coisas numa proporção diferente. Eu faço terapia hoje em dia e eu descobri que isso tem a ver, inclusive, com a liberação de endorfina que a gente tem. Então, isso tudo coloca você quimicamente numa situação diferente para pensar. Eu, hoje em dia, acho que eu controlo melhor meus pensamentos negativos e tudo mais, muito em função do esporte, da corrida, desse tempo sozinho, dessa necessidade de se controlar. Você corre, você sabe o que eu vou falar. A vontade de desistir, ela começa no 3º quilômetro. Você tem mais 20 pela frente, às vezes, num treino. Da sede, da vontade no banheiro, dói tudo. E você vai colocando as coisas numa proporção onde o que vence é a tua força de vontade. E isso é muito bom, porque isso é autocontrole, né? Isso é autocontrole. Teve uma época que eu botei na cabeça que eu queria fazer a escalada do Everest, né? Óbvio que com filho, mulher, ninguém vai me deixar ir, mas eu ainda tenho vontade de ir no acampamento base. Aí eu passei nesse período a ler tudo que você imaginar sobre quem escalou o Everest. E em comum, e aí entra a minha cabeça metódica de observar as coisas, todos eles tinham uma capacidade de resiliência muito grande. E a maioria deles era ultramaratonista, ou triatleta, ou maratonista. São pessoas que lidam com a dor, com o sofrimento, com a vontade de desistir. Então, isso que acabou, de alguma forma, me empurrando para o esporte, muito com esse olhar assim, cara, deixa eu ver até onde eu consigo, deixa eu... Né? É difícil, dolorido, não é fácil, não é para todo mundo, no sentido de... Tem gente que sucumbe com a dor, né? Tem gente que é mais sensível com dor, mas eu adoro essa história de, gente, eu não aguento mais, e você aguenta mais um, aguenta mais dois, né? Tem um treino, você sabe disso, tem um dia da semana que você treina a velocidade, e dependendo do teu treinador, ele quer que você vá até passar mal, né? Ele quer que, porque você está aumentando teu limiar de dor, de capacidade respiratória. É muito incrível aquilo, porque, né, no dia você fala, eu nunca mais faço isso na minha vida de novo. Aí chega na quarta-feira, que é o dia que eu faço, da semana seguinte, você fala, vamos lá, que eu tenho que melhorar. Tô lá tudo de novo, né? E você falou que começou a correr já depois de adulto. O Murakami, não sei se você chegou a ler esse livro, né? Não. Do Murakami, que ele fala, é um dos poucos livros que ele fala sobre si mesmo, que ele começou a correr depois, sei lá, com 40 anos de idade, corre maratona e etc. E ele fala sobre como isso o tornou um escritor melhor. Que legal. É legal esse livro. Então, mas, por exemplo, escrever é disciplina, entendeu? Porque você vai, depois de ter o dia inteiro, você tem que sentar, e aí vem os pensamentos, e aí alguma coisa atrapalha, toca uma campainha. Eu estou escrevendo um livro agora sobre o nascimento da galeria, tudo que aconteceu. Eu quero, em algum momento, publicar isso. E
estou fazendo agora os rascunhos iniciais e tal. É difícil pra caramba. Acho mais fácil correr uma maratona. Porque, porra, você tem que ter uma disciplina. Você se perde, aí você tem que voltar para trás. É difícil. E você diria que a sua melhor ideia foi ter criado a galeria? Olha, a minha melhor ideia foi ter aberto a minha primeira agência. Porque ela acabou marcando tudo que eu fiz depois, né? Eu acho que, inclusive, isso marcou minha vida pessoal. Porque, assim, quando você tem 21 anos, eu tinha 20 para 21 anos, e você tem que se virar sozinho, e tem que criar um negócio, e tem cliente, aí entra o McDonald's entrou que nem um trovão na minha vida, ganhei a conta da Philips, ganhei uma série de outros negócios importantes ali. Eu amadureci muito, tanto que eu tinha muita dificuldade naquela época de manter as mesmas amizades, porque quando eu me encontrava, parecia que eu era 10 vezes mais velho, assim, um monte de coisa acontecendo na minha vida. E aí eu fui pai muito cedo, fui pai com 24 para 25 anos, eu casei muito cedo. E tudo isso tem a ver com ter sido exposto a um nível de amadurecimento obrigatório muito cedo. Eu acho que se eu tivesse feito um programa de estágio, depois assistente, supervisor, gerente, eu sempre fui da área de negócios, eu nunca fui criativo exatamente. Essa jornada teria sido diferente, com um ritmo diferente, eventualmente mais saudável para mim, mas eu acho que isso moldou muito. Eu não teria aberto a galeria se eu não tivesse feito isso lá atrás, porque assim, abrir a galeria foi um processo. 2020 foi um ano mais difícil da minha vida, assim, porque eu tive que abrir mão de um monte de coisa para tomar essa decisão. Foi uma negociação complicadíssima, que tinha risco. Eu tive que segurar muitas coisas, segurar meus sócios que estavam com medo, segurar os clientes, segurar, e ao mesmo tempo a pandemia e todo o desafio de estar liderando o negócio, enfim. Eu olho para trás, eu acho que tudo deu razoavelmente certo. Inclusive a agência que ficou, a DPZ está muito bem, a liderança que está lá é muito boa, o Diniz ficou lá com um tempo importante, com o Benjamin muito bem. Eu acho que tudo deu certo para lá, tudo deu certo aqui, mas quando você está fazendo, pânico, né? E eu acho que eu só lidei bem com isso, assim, razoavelmente bem, sem enlouquecer completamente, porque desde os 20 anos eu estava empreendendo, acabava o dinheiro, tinha que pedir dinheiro no banco. Essa história de que quem empreende acontece, né? Uhum. Chegando à reta final da nossa conversa, Edu, o que mais tem te inspirado nos últimos tempos? Alguma coisa que você consumiu, alguma coisa que você viu, seja na publicidade ou fora dela, que você achou inspirador? Olha, eu estou fazendo um exercício difícil de não me deixar consumir muito pela dopamina das redes sociais. Assim, eu estou fazendo o exercício de desligar o celular e ler. Como CEO, você consegue desligar o celular em algum momento do dia? À noite, assim. Quer dizer, à noite eu sou uma pessoa que vou para a cama 9 horas da noite, porque eu acordo muito cedo, eu gosto, assim, né? E eu faço sauna quase todo dia. Então, na sauna também não dá para entrar com o celular. Então, eu tenho lá 20, 30 minutos que eu leio 50 páginas, leio sei lá quantas páginas dá. Mas eu estou me forçando a ler. E eu tenho lido coisas pouco usuais, assim. Eu acabei de ler O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, que é complicadíssimo. Acho que eu nunca li um livro que eu voltasse tanto e que me inspirou, porque micro detalhes, né? Eu acho que tem a ver um pouco com as teorias da conspiração que a gente vive hoje, né? Todo mundo tem uma teoria da conspiração, então eu acho encantador. Agora eu estou lendo Saramago, As Intermitências da Morte, encantador, porque tem uma fantasia, né? Como a morte molda a sociedade que a gente vive, né? É uma situação em que as pessoas não morrem mais, e qual é o impacto disso na igreja, no Estado, na sociedade e tal. Então, isso tudo é muito interessante. Eu acho que eu te confesso que hoje eu consumo menos publicidade para me inspirar. Assim, né? Óbvio que eu tenho que ver tudo que está acontecendo nos prêmios, ler o meio mensagem assim que sai, chega em casa no sábado. Mas a inspiração eu tento buscar de outras coisas, né? Em série, em livro, enfim. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a melhorar o repertório que a gente vai precisar tanto aqui na inteligência artificial. E só uma última pergunta, qual que é a sua definição de uma boa ideia? Acho que uma boa ideia é aquela que a gente tem e muda o jeito de olhar para um problema, né? Um problema, uma situação, né? Então, assim, geralmente eu me convenço que eu tive uma ideia quando eu estou na situação em que eu falo, gente, isso não tem solução, e aí, opa, apareceu uma solução aqui. Né? Que nunca é mágico esse processo, né? É um processo
que tem por trás bastante esforço. Então, para mim, uma boa ideia, que é o nome aqui do teu podcast, ele nasce dessa necessidade de você olhar para as coisas por um ângulo que ninguém olhou, criar algo que ninguém criou, solucionar um problema de um jeito que ninguém solucionou. Porque depois não é uma ideia, depois é a reprodução de uma ideia, né? Você está reproduzindo a ideia que alguém teve. Mas quando a gente tem pela primeira vez um olhar de fazer as coisas diferentes, tomar o risco e aquilo é uma boa ideia, né? Para cada ideia que dá certo, tem outras 99 que dão erradas, né? Então, se deu certo é porque é uma boa ideia, né? Edu, obrigada pela conversa. Sempre legal. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Acompanhe esse e outros episódios de A Ideia nos canais de Meio Mensagem, no YouTube ou nos agregadores de podcast. Os episódios são gravados nos estúdios do Content Club em São Paulo. Até a próxima.